questão da autoimagem, porque eu também imagino que além de todos esses déficits que você está apresentando agora, tenha também uma menos-valia de si, no sentido de eu não consigo, ou eu sou pobre, ou eu sou excluído, ou algo que vamos dizer assim, um fechamento natural em função de uma autoimagem. Você fala em negacionismo, e é exatamente isso, é o negacionismo do eu. Não é? Quem sou eu? Onde eu estou nessa sociedade? Querem que eu seja uma coisa que eu não possa ser. Né? Então, a criança ela já tem, se ela não aprende, ela vai ouvir de alguma maneira que ela é burra. Inclusive até dentro de casa. Dona Ivone, meu filho é burro, ele não aprende. Né? Já começa por um negativismo, já é um bloqueio a mais. Depois você mora num lugar onde você sente, né, que existe uma exclusão. Quando se sai, vai ver que, mas é tão diferente de onde eu estou. Né? Isso principalmente nos jovens. Né? Os jovens se sentem perfeitamente, absolutamente excluídos de uma sociedade organizada. Eu até ontem dei uma aula sobre isso. Né? Sobre justamente o que é você viver, por exemplo, aqui no caso do Rio de Janeiro, numa cidade, num local que deveria ser um bairro, mas que não é. É um local dominado por outras forças que não o Estado. Isso faz com que você se sinta excluído de uma sociedade. Você pertence àquela, mas não pertence a nenhuma outra. E olha o problema que isso vai dar depois. Por exemplo, tem muitos jovens que, quando vão pedir emprego, não dão o endereço de casa, pedem o endereço de alguém que seja fora da comunidade. Né? Então, é todo um negacionismo da vida de milhões de brasileiros que estão acontecendo agora. E isso faz com que uma grande parte dessas pessoas tenha dificuldades até de se qualificar. Muito difícil, entendeu? Até você entender que tudo é um todo, né? Digamos que o Brasil, os brasileiros são todos um, né? Como prega a Constituição, isso vai ter que ser trabalhado desde pequeno. E é exatamente isso que eu faço. Como nessas décadas de trabalho que você vem fazendo e tão focado nessa questão do ensino, como é que foi a receptividade ao seu trabalho, seja dos seus pares, também de educadores, ou do seu meio ambiente, enfim, como é que como as pessoas veem o trabalho que você faz? Olha, dentro da comunidade e dentro do meio da educação, eu nunca tive problema nenhum, né? Porque é uma coisa técnica, é uma coisa que é provado, é uma coisa que é. Né? Agora, fora dali, é só incompreensão. É impressionante como, a partir de uma classe da sociedade brasileira, o trabalho que eu faço, que não é um trabalho de caridade, eu não faço caridade, o trabalho que eu faço é um trabalho de construção da pessoa. Né? A caridade não muda, a caridade faz quem dá a caridade se sentir bem, como eu sou boa, mas não é isso que eu faço. Eu mudo a mentalidade. Eu mudo a maneira como essas crianças e jovens vão ter as mesmas oportunidades que os outros, mesmo vivendo onde vivem. É isso que eu faço. Bom, e aí, logicamente, isso não é legal, né? Numa sociedade onde você tem um status quo, onde a diferença de classes ela tem que existir para perpetuar o status quo. Né? Lógico que até o ministro fala como o filho do porteiro pode ir para a faculdade ou a empregada doméstica pode ir para a Disney. Né? Então, essa mentalidade ela é refletida nos governantes. Ela é copiada, né, dessas falas e todo mundo acha que pobre tem que ser pobre e que pobre tem que ter uma instrução até um certo nível e depois disso acabou. Né? E isso, nesses anos todos, né? Olha, o Uerê vai fazer 24 anos esse ano, e mesmo antes, quando eu trabalhava na rua, essa mentalidade não muda. Eu diria a você que hoje ela é pior do que nunca. Os ataques, né, a pessoas como eu está pior do que nunca. Né? O que você está fazendo? Você está querendo mudar o quê? Você está querendo que no Brasil exista igualdade? Isso é um palavrão de uma certa classe brasileira. Você ouve isso?
Eu ouço isso o tempo todo. Ontem, eu estou dizendo isso porque ontem eu fiquei muito revoltada. Normalmente, eu não me manifesto. Mas ontem eu fiquei tão revoltada que eu me manifestei, entendeu? Quem é aquela? Eu estava ouvindo uma roda perto de mim. É aquela que protege bandido. Aí eu não aguentei. Eu levantei e falei, olha, querida, eu não vou mudar a sua opinião. Eu sei que eu não vou mudar. Mas eu peço uma coisa, tenha respeito pelos outros. Se você pensa assim, guarda para você. Eu não fui lá para explicar o que eu fazia, nem nada. Simplesmente, ontem, olha, poucas vezes eu me irrito, mas ontem eu me irritei. Eu disse, caramba, nós estamos em 2021, eu estou há sei lá quantos anos ouvindo a mesma coisa. Entende? A Candelária foi igual, foi massacrada, entende? Pelas pessoas. Então, mas isso não me demove, né, do meu objetivo principal, que é ter uma população brasileira, toda ela educada, e instruída. Eu vou lutar até o fim da minha vida, contra tudo e contra todos, entendeu? Porque essa é a nossa única salvação. Será ou seria a única salvação desse país. Porque, de uma certa forma, parece um contrassenso. Todo mundo reclama das consequências dessas desigualdades em termos de violência, criminalidade, etc. As pessoas que viajam, vamos dizer assim, para o primeiro mundo, né, para a Europa e tal, acho uma maravilha que as coisas sejam, vamos dizer assim, um pouco menos desiguais, ou em vários países realmente menos desiguais. Então, teria que, de alguma forma, assim, de uma forma muito ingênua de pensar, seria de se imaginar que as pessoas fossem querer copiar esses modelos para o Brasil também poder apresentar um nível de vida seguro, adequado, digno. Alguém disse, eu não sei quem, em país onde cada um lava o seu banheiro, ninguém mata por uma bicicleta, algo assim. E seria interessante ver como a admiração frente a outras sociedades que investiram em igualdade, em dignidade, em educação, etc., não querer copiar modelos de igualdade. Você acha que as pessoas que viajam pensam nisso quando elas viajam? Não pensam não, querida, não pensam não. É outra coisa, entendeu? Por quê? Porque as diferenças culturais, as diferenças de classes no Brasil, elas têm que existir. Todos os governos, tanto faz seja de direita, esquerda, todos eles perpetuaram essa divisão de classes. Até um certo ponto você pode ir, você não pode passar daquilo, entende? E você vê isso claramente, onde você vai. Onde você mora, que já é de um patamar de uma classe mais alta, você nota as dificuldades e quem vai aqui, quem vai ali. E isso não muda. Eu não vejo diferença nenhuma de comportamento, de mentalidade. Eu diria que agora nunca foi tão ruim. O que as pessoas pensam, se degradiam por ideologias, por coisas fascistas. Olha, é uma coisa impressionante que está acontecendo no Brasil. Tá? Então, você não pode dizer que nessa situação que nós estamos agora, as pessoas pensam que nós temos que diminuir a desigualdade de classes. Não acontece. Eu imagino que não, é porque como eu moro muitos anos na Europa, sempre que vem brasileiro aqui, eu escuto o mesmo comentário do tipo, podia ser assim também, aí em termos, enfim, comentários assim que me levaram ingenuamente a pensar que houvesse algum anseio nesse tipo, mas a sua experiência não é essa e pronto. A minha experiência não é essa. A minha experiência é um Brasil desigual e que continuará desigual se nós não mudarmos realmente a nossa mentalidade, que tem que ser mudada desde pequeno, nas escolas, com outro tipo de educação, né? Educação ambiental, educação de cidadania, várias coisas que nós não fazemos. Né? Então, isso vai se perpetuando, e não só se perpetuando, como piorando. Né? E eu digo a você, eu trabalho ali num dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro. 24 anos ali, eu não vi melhoria nenhuma para aquela população, seja de serviços, ou seja do que quer que seja.
Entende? Eu vejo, sim, é um aumento brutal, mas brutal, de pessoas oprimidas por poderes paralelos. Isso piorou demais. Muito, né? Antigamente controlava uma coisa, agora controla o gás, agora controla a torre de telefone, agora controla, enfim, controla a sua vida, como se o mundo fora dali não existisse. Né? E todo mundo sabe disso, então existe um negacionismo das classes, das elites brasileiras sobre a real vida dessas pessoas. Né? Porque se você vai numa prisão, você encontra 70%, 80% das pessoas que estão naquelas prisões são pretos e de periferia. Né? Então, aquilo vira como uma alcunha, você entende? É uma coisa impressionante. E os meninos sentem isso. Você pode dar um exemplo? Assim, de como eles sentem isso, de como isso se manifesta? Você tem alguma historinha, algum caso, alguma coisa assim? Poderia ser emblemático, talvez? Eu tenho várias. Por exemplo, eu tenho várias que aconteceram comigo. Eu tenho uma camerata, né, que os meninos tocam muito bem, a gente toca em vários lugares do Rio de Janeiro e tal. Bom, e num Natal, há uns 3 anos atrás, um shopping center me pediu, será que as crianças poderiam tocar ali no Natal? A minha tendência é ter dito não. Mas aí uma pessoa não podia dizer não, eu aceitei. Mas eu disse aos meninos, eu disse, olha, vocês vão tocar num lugar onde talvez as pessoas não olhem para vocês. Então vamos fazer de conta que nós estamos num lugar fazendo um ensaio. Nós estamos ensaiando a orquestra, que são 35, né? Orquestra de violino, viola, cello, percussão. Nós vamos fazer um ensaio. Bom, aí nós fomos. Olha, as pessoas passavam com os seus pacotes, elas não olhavam para as crianças. Algumas até evitavam. Eu tenho isso filmado. E ainda bem que eu falei para eles, mas para os menores, né, que nós estamos fazendo um ensaio. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu não esperava que fosse tanto, entende? Que eu nunca mais aceitei um convite. Eu não quero minhas crianças nesses lugares. Eu entendo, porque em termos de trabalho de autoimagem, você trabalha 1 ano e uma experiência dessa destrói. Destrói. Então, aí você pode interpretar de diversas maneiras. Você pode interpretar que pode ser vergonha, você pode interpretar que pode ser culpa, você pode interpretar que pode ser medo, né? Mas qualquer dessas interpretações não vai me satisfazer. Não, de maneira. E não vai resolver a questão das crianças que vão se sentir maltratadas. Também não resolve, nada resolve. Não resolve de jeito nenhum. Então, eu acho que o trabalho, principalmente para nós, né, pessoas como eu, que somos ativistas, nós temos que lutar o tempo todo contra esse apartheid. Né? Mas não existe racismo no Brasil, não existe, todo mundo se entende. Não é verdade, existe sim. Então, nós temos que lutar o tempo todo, né? e fazer com que aquelas pessoas que estejam conosco, né, que elas consigam se desenvolver de outra maneira, entendendo esse país que elas vivem, entendendo que elas podem sim. É isso que eu digo a todos os meus alunos. E eu acho que... E você tem que lutar, é uma luta. É uma luta contra o negacionismo e a ignorância que tomou conta do país. Entendo. Você falou ainda há pouco uma palavra que eu não tinha colocado em relação, que é a culpa. Pessoas que passam não olham por culpa. Como é que você sente isso? A pessoa tem o quê? Ela tem culpa de ter e o outro não ter? Ela tem culpa... Quais são as culpas que você vem percebendo? Eu acho que num vislumbre, ela pode ter pensado, puxa, essas crianças vêm de uma favela, entendeu? Assim, num vislumbre. Uhum. Mas tem também muita gente que não pensa assim. A maioria pensa, mas tem pessoas que não pensam assim e que são colaborativas e que ajudam e que fazem tudo para que projetos como o meu continuem. São muitas, entende? Mas eu diria que na conjuntura do país, a parte social é uma parte que não tem planos. Não tem plano de governo para isso. Não tem plano educacional.
entendeu? Não tem. O que nós queremos realmente? Eu não vejo esse debate. Neste momento, esse debate não existe. Já houve momentos onde você sentiu que esse debate poderia estar indo numa boa direção? Assim, houve momentos, dependendo dos ministros ou governadores e prefeitos, que você tinha um diálogo maior. Sim, já existiu no passado recente, entendeu? Mas, no momento, isso é impossível. Esse diálogo não está existindo. Não está existindo. É o quê? Como é que você sente no dia a dia que esse autonegacionismo das crianças e jovens que vão para a escola, que aprendem pelo método ERE, como é que você sente que esse autonegacionismo vai sendo transformado numa autopermissão para entrar na vida, para conquistar a dignidade? Como é que você vai sentindo isso? Olha, eu sinto por causa da informação correta. Entende? Você repassa a informação correta. Por exemplo, os alunos do ERE, com 13 anos, começam a estudar filosofia. Ontem eu dei uma aula sobre Spinoza para os meninos de 15 anos. Né? A gente vai andando. Né? A semana passada foi Derrida, aos 16 anos. Então, de 13, 14, começam com os gregos. Né? Estudar sociologia, Durkheim, Kant, vários, entendeu? Então, eu acho que eu tenho essa liberdade. Né, de começar a fazer essas crianças pensarem, terem acesso a pensadores, a pensamentos e formarem a sua própria opinião. O que eu chamo de educação de qualidade é você ser menos conteudista e mais informativo do mundo. Essas crianças não saem dali. Elas não podem ir ao mundo, mas nós, como professores, temos a obrigação de levar o mundo para elas. E esse mundo ele tem que ser levado de uma maneira com um entendimento que elas possam ter, entende? Então, é isso que eu penso o tempo todo. Como vou repassar a informação de uma maneira que isso vai linkar outras coisas? E eu acho que aprender é isso, a escola é isso. Não é só aprender 2 e 2 são 4, a ler e escrever, é muito mais que isso. Né? Então, eu tento passar a ideia de uma escola muito mais ampla, né? Formando realmente cidadãos que conheçam o seu contexto, conheçam outros contextos, senão a gente nunca vai sair disso. É realmente uma grande falta de informação. É muito emocionante essa entrevista. Bom, enfim, é muito emocionante. Me veio aqui uma outra curiosidade em relação aos pais e avós dessas crianças, porque eu imagino que eles não possam ter tido acesso ao mesmo tipo de escola que os seus filhos estão tendo agora com você, com o ERE. Como é que eles reagem, eles dão valor, como eles se mostram disponíveis para que o filho ou a filha possa ter essa escolaridade? Como é que funciona isso? É maravilhoso. Eu acabei de fazer, eu faço um censo, né, do ERE, que são 300 alunos, todos os anos. Né? Então, esse ano, no censo desse ano, não foi diferente de 2019, nós temos 89% de quem toma conta desses alunos que não tem um ensino fundamental. Em 300 alunos, temos 2 que fizeram um curso superior, né? Dos pais, né? Quem toma conta, e 6 que terminaram o ensino médio, em 300. Para você ver a desigualdade onde está. Olha só, né? Então, a oportunidade que nós damos aos filhos deles é uma interação maravilhosa. É fantástico, entendeu? Eu tenho hoje 150 crianças em lista de espera. Não tem espaço, entende? Então, eu acho que a gente consegue, né? Os pais, eles querem que os filhos melhorem, eles não puderam, mas eles querem que os filhos melhorem. E eu acho que, por exemplo, o nosso local lá na Maré é o local mais limpo da Maré. Mas como isso acontece, né? Porque nós damos educação ambiental curricular. As crianças, desde pequenininha, aprendem educação ambiental, o que é ecologia, por que você não vai botar o lixo ali, tem que botar ali. Então, são pequenas coisas que transformam a sociedade, né? Que têm que ser ensinadas desde pequeno.
E essas crianças, com certeza, são multiplicadoras na própria comunidade, em todas as situações, eu imagino. Com certeza, sim, mas essa é a ideia também, né? De as crianças serem multiplicadoras, né? E serão sempre multiplicadoras, porque educarão seus filhos de outra maneira. Então, é o que eu costumo dizer, ser pobre não é destino de ninguém. Entende? Você pode nascer pobre, mas não é destino de ninguém, mas para isso nós temos que dar oportunidades iguais. Por exemplo, os meus alunos, existe coisa mais desigual do que um Enem? Pensa um pouco. Agora, um ano de pandemia, só 15% dos alunos, normalmente das redes públicas, conseguiram assistir a ensino online, porque nós somos um dos primeiros países, assim, dos BRICS, que temos exclusão de tecnologia. Não tem internet. Como é que vai assistir aula online? Não tem computador em casa, não tem tablet, tem um celular, às vezes, para a família inteira. Né? E agora piorou muito, porque o tráfego tomou conta das antenas. Então, a internet piorou muito. As companhias, como o Oi e outras, não podem entrar. Então, você vai vendo que a coisa vai se afunilando. E aí você tem um projeto a nível federal para realmente fazer com que essas crianças possam ter acesso à internet e o presidente bloqueia. Então, não é um projeto de governo? É. Né? Então, você tem, em 2021, um número mínimo de crianças e jovens que tiveram acesso ao ensino remoto por falta de internet. Então, isso é uma cultura, é uma coisa que você não pode aturar mais. Né? Se você for nas escolas públicas, e eu conheço do Brasil todo, vai dar uma olhada no que eles chamam de centro de informática. Não tem. A maioria não tem. E se tem, são computadores que não rodam os novos programas. O que é tecnologia? Todo ano tem coisa nova, todo ano tem programa novo. Custa, mas os governos teriam que ter dinheiro para isso. Né? Então, você tem um computador que é máquina de escrever, as crianças não querem mais isso, querem um computador que ele possa fazer várias coisas. Né? Então, eu acho que esse é o nosso atraso, entendeu? E é um atraso também que no Brasil ele é muito, vamos dizer assim, perpetuado também pela gravidez precoce. Eu assisti uma entrevista sua num programa de televisão, que eu não lembro mais qual é, onde você fala dessa questão e como o método ERE, ou como você lida com isso para ajudar os jovens, né, a não engravidarem precocemente. Você pode conversar um pouco com a Sim, gravidez precoce é desinformação. Exato. O Brasil é um país que não tem, digamos, dentro dos seus métodos de ensino, né, educação sexual, que eu nem gosto muito desse nome, mas, de qualquer maneira, não existe isso. Então, gravidez precoce é desinformação. Tá? Eu, há anos que não tenho, eu durante 24 anos só tive 4 jovens grávidas, e nenhum menino pai dentro do ERE, só depois que saiu do ERE, mas mesmo assim eles demoram mais que os outros, entendeu? Por quê? Porque nós temos essa informação de como cuidar do seu corpo, do que acontece dentro do seu corpo, o que uma gravidez precoce vai fazer na sua vida e tal, e também sobre sexo. Né? Então, eu acho isso muito importante, mas no Brasil isso é um tabu. É um tabu, você não pode falar disso. Né? E, no meu entender, é porque gravidez precoce, né, serão meninos que não vão ser bem cuidados, uma menina de 12 anos que é mãe, né, vai ser a avó a cuidar, a mãe a cuidar, não ela, e eu acho que perpetua esse quadro de pobreza. E você não consegue furar as barreiras de ideologia. As principais barreiras que você vê, que são, do ponto de vista do nosso trabalho, negacionismos diversos, né? Eu acho que a principal barreira nisso é a igreja, a liturgia das igrejas. Tá? A igreja. Assim, que condenam, né? E que que não ensinam, que não fazem prevenção. Então, isso é uma grande barreira, sabe? Você não pode falar. E aí, quando tem o aborto, e que elas fazem o aborto clandestino e morrem, e aí quem paga a conta? De quem é a culpa?
não é? Mas, então, eu acho que é a primeira barreira. A segunda barreira são os governos que têm medo das igrejas e que não têm um programa de planejamento familiar, com meninas desde da pré-adolescência. Não existe, não tem. A gente não consegue fazer avançar isso, entende? Porque sempre que você fala em planejamento familiar, vem o outro lado e diz, aborto. Eu não estou falando de aborto, estou falando de prevenção do aborto. Né? Mas isso é só com informação. Não vejo outro jeito. Então, tudo que você faz no ERE é iniciativa própria, nesse sentido, de prevenção. A iniciativa própria. Veja aquela menina de 10 anos, há pouco tempo atrás, que foi estuprada pelo avô, foi o avô, e que engravidou. Foi uma coisa horrorosa, as pessoas iam para a rua, que a menina tinha que ter o bebê, que não sei o que lá. No fundo, a justiça impediu e a menina abortou, né, com 10 anos de idade, que é o que teria realmente que ser feito, porque a menos de 10 anos não pode ser mãe, até biologicamente. Né? Então, você vê como é difícil, como é complicado, né, você fazer as pessoas pensarem o que é uma criança de 10 anos. Eles não pensam nas suas próprias filhas, né? Que também têm 10 anos, que se forem vítimas do estupro e ficarem grávidas, eles vão fazer a menina abortar, com certeza. Apesar de todos a religiosidade que tenham. Então, eu acho que essa é uma mentalidade muito ruim aqui, né? Muito ruim, quer dizer, você tem que ter porquê. Por que você vai acabar com a vida de uma menina de 10 anos de idade? Mãe. Então, eu faço mesmo, eu faço planejamento familiar dentro do ERE. E a questão da violência em casa, violência contra a mulher, contra crianças, a questão do feminicídio, esses assuntos que fazem parte da nossa sociedade a qualquer nível, assim, como que eles são tratados na escola ou eles são abordados? Como é que isso funciona? Olha, eles são abordados por palestras. Por exemplo, semana passada tive uma palestra de uma especialista que mora na Suécia, né? Uma feminista, que fez uma palestra sobre a história do feminismo e por que tudo acontece. Então, eu convido palestrantes de diversas áreas para falar com essas crianças. Não sou só eu, não, entendeu? Então, eles têm um mundo muito amplo diante deles. Toda semana, toda sexta-feira, nós temos uma palestra no ERE sobre vários temas, né? Já foi sobre feminismo, feminicídio agora na sexta-feira, foi sobre, teve um dia que foi sobre regimes, né, ditaduras, democracia, etc. Então, nós vamos abrindo os caminhos para que eles tenham suas ideias próprias, entendeu? Eu tenho que dizer que conversando com quem toma conta, eu consegui diminuir, quase zerar violência doméstica, entendeu? Quando você conversa com os perpetuadores da violência, você consegue com muita paciência e jeito fazer com que aquela criança tenha uma vida melhor dentro de casa, mas isso tem que ser feito. E é por isso que eu defendo, né, que em todas as escolas públicas exista um departamento social. Tem que ter. Não tem. Né? Não tem uma assistente social dentro das escolas. Tem que ter, seria obrigatório ter. Quer dizer que você tem a experiência dos agressores que são abertos à mudança de comportamento? São. Muitos são. Não digo todos, mas muitos são quando você começa a conversar. Porque quem perpetua a violência também sofreu a violência. Eu não estou aqui isentando, não. Porque um estuprador, eu denuncio. No ERE eu denuncio, eu não tenho medo de denunciar. Se o caso chega a mim, seja de aluno meu ou de alguma outra pessoa, já fiz várias vezes isso. Bom, mas eu acho que você pode, pelo entendimento, diminuir. Tá? Porque às vezes, por exemplo, ontem mesmo, chegou uma mãe e disse para mim, fulano fez isso, mas eu pensei na senhora, eu não bati. Eu digo, o que você fez? Eu chamei e conversei. Ótimo. Isso, para mim, é como perfume de rosas. Entende?
poxa, que maravilha, eu consegui fazer com que ela pensasse que não é batendo que você vai conseguir, sabe? Então, isso tudo é um trabalho que tem que ser feito, entendeu? E eu acho que, então, por isso que eu defendo um departamento social em todas as escolas. Ivone, qual é a semente interna que te levou para isso? Existe alguma coisa assim que você identifique e que ache interessante falar e falar? São vivências. Eu venho de uma família que foi rica, mas depois virou classe média, uma mãe sozinha, porque ela se separou do meu pai sumiu, né? Então eu fui criada por uma mãe sozinha, né? E a primeira vez que eu senti o que era exclusão, eu tinha 6 anos de idade quando eu fui interna num colégio católico. Porque a mamãe trabalhava muito, ela não tinha como tomar conta de 2 filhos, então tanto eu como meu irmão fomos internos, né? E nessa escola, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi assim: aqui você não pode falar do seu pai. Porque como a mamãe era desquitada, mas a mamãe era funcionária pública federal, ela tinha cargos e tal, ela conseguia que nós entrássemos nessas escolas, mas ela era desquitada, e desquitada naquela época era igual um palavrão, era igual meretriz, entende? Então, ela disse: olha, você aqui não pode falar do seu pai, ele não existe. Isso para uma criança de 6 anos, mesmo que o meu pai aparecesse só de vez em quando, eu tinha um pai, né? Então, aquilo eu me lembro que foi a primeira vez que eu não sabia bem, porque eu era muito pequena, mas aquilo me deixou muito complicada durante um certo tempo, sabe? Por que era diferente das outras? Eu não podia falar como as outras. Então, eu acho que esse foi, para mim, o ponto principal de eu começar, né? Por isso que com 12 anos eu fui ser voluntária num projeto, e eu senti essa exclusão durante alguns anos, não foi só ali, entende? Então, aquilo começou a me fazer entender muito cedo as diferenças por isso e por aquilo. A exclusão, né? O que é exclusão? Exclusão, o que você está num ambiente, mas você não pertence àquele ambiente. Para você pertencer àquele ambiente, você tem que mentir. Você tem que fazer de conta, né? Ivone, para você, qual foi a primeira vez que você percebeu, teve contato ou, né, teve essa noção do negacionismo mais de perto? Olha, bom, isso foi na infância, né? Quer dizer, não sabia que era negacionismo, mas não deixou de ser um negacionismo, né? Depois a mamãe, ela sempre nos levava a orfanatos, ela era muito caridosa, e eu, com aquelas crianças, eu via as diferenças entre a minha pessoa e elas, crianças da mesma idade, entendeu? O que eu tinha, o que elas não tinham, né? Então eu comecei a me interessar pela sociedade, tanto que com 10, 11, 12 anos eu lia tudo, muitos livros, eu era uma leitora quanto mais, entende? Então, eu comecei a entender a sociedade brasileira, que desde aquele tempo até hoje, em certas áreas, não avançou. Você está falando da década de 50, 60 até agora? Eu estou falando da 60. Aí, quando eu fui estudar em Paris, foi uma descoberta, né? Porque eu tinha 18 anos, na minha classe, né, na faculdade, tinha africanos, tinha muçulmanos, tinha pessoal que veio da Argélia, então aquele melê ali, para mim, era desconhecido. Né? Todo mundo na mesma sala, se falando e tal. Aí eu comecei a entender melhor o que seria igualdade, liberdade e fraternidade. Ali também foi um ponto na minha vida, sabe? Vindo no Brasil, do país onde na faculdade a gente não tinha contato com essas pessoas, né? Elas nem chegavam lá. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas, né, que foi fazendo eu. Sabe, um conjunto de coisas que aconteceu na minha vida. Depois eu me casei com um sueco e fui para a Suécia, e ali eu descobri o mundo que eu queria.
quer dizer, que não é bem a Suécia de hoje, mas nos anos 70, a Suécia era um país social-democrata, o primeiro-ministro era o Olof Palme, né? E eu descobri uma sociedade que eu achava que não fosse possível existir, onde existiam classes, mas a diferença era muito pouca, onde todo mundo tinha qualidade de vida, onde um tinha um barco grande, o outro tinha um barquinho pequeno, entendeu? Então, eu comecei a ver, digo, puxa, essa é a sociedade que eu gostaria, né? Sabendo que é muito difícil, porque lá é um país pequeno e aqui nós temos 200 milhões de habitantes hoje. Mas aquela ideia daquela igualdade, da social-democracia naquela época, ficou o tempo todo em mim. Aquilo me mudou muito. Uma brasileira jovem, né, de classe média, tendo a oportunidade de viver num mundo onde eu achava que não era possível que pudesse existir. Sabe? Foi muito importante. E eu diria que a ideia do Herê começou ali, né? Porque naquela época todos os pais trabalhavam, né? E as crianças, para não ficarem sozinhas em casa, elas tinham nos seus bairros um lugar muito bonito, com brinquedos, com aulas, né? Que chamava-se uma área de lazer, um pouco educacional, onde elas ficavam até os pais irem buscar. E chamava Fritidshus. E aquilo ali ficou na minha cabeça, sabe? Então, eu diria que a Suécia foi uma coisa muito boa na minha vida politicamente. Se eu não tivesse me separado, eu talvez tivesse entrado na política lá. Olha só, caramba! E esse foi, vamos dizer assim, um lado inspirador. Você já teve momentos onde você pensou, sentiu, falou, não vou mais aguentar, eu vou parar? Já teve situações onde você disse, não funciona mais, não aguento? Nunca. Eu não vou parar nunca, jamais. Você sabe, quando eu estava na Etiópia, que eu fui capacitar uns professores nos lugares assim, perdidos da Etiópia, perto das fronteiras, lá onde tinha guerra, e que eu vi aquele professor, né, com aquelas crianças sentadas debaixo de uma árvore, não tinha caderno, não tinha nada, ele tinha um bastão, uma vara, né, e ele escrevia na areia. Eu disse, meu Deus do céu, olha só que coisa maravilhosa. Esse professor, ele não tem nada. Ele não tem nada, ele não tem sala de aula, não tem carteira, não tem. Ele está ali, né, ensinando aquelas crianças com uma vara, escrevendo na areia. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que aquelas minhas viagens à África não vão nunca deixar eu desistir de ensinar. Você esteve na Etiópia e onde mais? Eu estive na Etiópia, no Sudão, na Tanzânia e em Angola, logo depois da Revolução. Ali eu vi coisas, nossa Senhora. Ali foi duro, porque eu fui capacitar uns professores, a Angola estava em guerra civil, né? E eu fui capacitar professores onde estava o Savimbi, que era o lado oposto do governo, né? E ali eu vou dizer uma coisa para você. Foi duro, mas foi lindo. Né? Saber que as pessoas convidam você para você ensinar, né? Em lugares onde você imagine que não existiria isso. Eu fiquei muito sensibilizada, sabe? Foi lindo. Eu acho que são memórias que acompanham a gente pro resto da vida, né? Olha, aquele, como é que se diz, a construção da sua casinha, né? Então, tudo isso foi a construção de uma casinha que culminou hoje com o Projeto Herê, que era o sonho da minha vida. Agora, é engraçado, né? Eu mandei para o MEC, há uns anos atrás, para que reconhecesse a pedagogia, né? Porque eu queria que fosse uma escola mesmo, né? Como existe outras escolas, né? O Waldorf e outras escolas, né? E eu não consegui, porque o Brasil não reconhece pedagogias alternativas. Não, reconhece as estrangeiras, brasileiras não. Paulo Freire nunca foi, a pedagogia de Paulo Freire nunca foi reconhecida. Agora, outras podem, como esse Waldorf, não sei o que, essas pode ter escolas aqui, mas nós brasileiros não podemos. É o complexo vira-lata, sabe? Não consegui. E nada disso te desestimula? Não, nada disso me desestimula, porque cada vez que vem uma criança
traumatizada, que não fala, e que eu vejo com o passar dos dias que ela volta à vida e que ela começa a sentir que ela realmente é uma pessoa e que aprende, aquilo não tem preço, gente. Não tem preço. Não. Aquilo é a beleza da vida, pelo menos é a beleza da minha vida, né? Nossa, Ivone, é muito lindo conversar com você, ouvir você. Eu agora andei também lendo um pouco mais sobre você por uns livros que eu quero encomendar, e tem um recente sobre amor a partir dos 65 anos, né? Pois é, porque as pessoas dizem, mas eu só penso em criança. Eu não penso só em criança, não. Eu penso na sociedade todo. E eu resolvi, esse é o meu segundo livro, que não é livro técnico, eu resolvi escrever sobre mulheres com casos dentro dessa sociedade. O primeiro livro, que eu vou reeditar esse ano, chama-se, agora vai ter outro título, chama-se Águas que Me Dançam, é sobre uma mulher carioca de 40 anos que descobre que o marido é gay de uma maneira muito complicada, e como é que ela vai... É a vida dela, porque são casos baseados em casos reais, né? Que eu depois fantasio nos meus romances, né? Eu já estou escrevendo um terceiro, que eu estou muito encantada com ele, que chama-se A Menina dos Sapatinhos Cor-de-Rosa. Então, eu acho que, além, né, de ter as crianças, o Herê, eu sou uma observadora da sociedade. Fale. Porque isso também são negacionismos, né? Amor numa idade mais avançada, são coisas que as pessoas não se permitem, por isso que eu achei muito interessante essa sua ideia. Porque eu fiquei viúva e senti na pele todas as dificuldades de uma viuvez. Pesquisei em outros países, e aqui é complicado, país assim, em desenvolvimento é mais complicado. E eu entrevistei 100 mulheres viúvas para ver se tinham passado o mesmo que eu. E aí eu senti a necessidade de escrever um livro que contasse e que não fosse só um livro psicológico do luto, nada disso. É um livro que traz esperança, né, para mulheres numa idade mais avançada, a partir dos 65 anos, e que tem ainda toda uma vida para viver. Eu acho que é esperança, que você não está morta, né? Porque você teve um luto que você vai deixar de fazer coisas, que seu libido tem uma série de coisas que existem em você, entendeu? Então, eu acho que aí me deu vontade de escrever. Eu escrevo porque eu tenho vontade de escrever, entendeu? Tem vontade de escrever, tem vontade de viver, você se auto-permite. E isso é que faz com que a sua caminhada seja tão afirmativa e multiplique na vida de tantas pessoas as sementes que você dá, não é isso? A gente vai chegando aqui um pouco já no nosso tempo. Gostaria de perguntar para o Marcos. Marcos, você tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para a Ivone? Para depois ela poder... Para finalizar, eu acho que a Ivone me parece que só tem uma coisa que ela não consegue negar acima de tudo, que é o que ela mais aceita, que é amar, não é, Ivone? Sim, o amor acima de todas as coisas, né? Você, quando faz as coisas com amor, você tem uma parte do caminho já com asfalto, sabe? Eu acho que a gente fazer as coisas com razão, nós somos racionais, mas eu acho que o amor é aquilo que impele você, o amor por todos, incondicional, sabe? E quanto mais as pessoas negam, mais você vai em frente, que eu já percebi também que talvez essas resistências lhe fortalecem. Sim, mas toda resistência, se ela não é, ela tem que ter uma dosagem, né? A resistência dosada é pele, né? A fé dosada também, tudo dosado impele você para frente, né? Agora, outras coisas não, paralisam você. O fundamentalismo paralisa você, por exemplo, né? Então, eu acho que esse é o segredo. O segredo é você ter equilíbrio, né? E dentro desse equilíbrio fazer as coisas que você acredita. Eu sempre volto a Sócrates, que diz: só sei que nada sei, né? Então isso é muito bom. Eu sei, mas tem muitas coisas que eu não sei, mas que eu ainda vou aprender. Estou satisfeitíssimo.
muito agradecida pela sua presença, pela sua paciência, pela colaboração com o nosso projeto. Obrigada. Ele deve ser lançado no final do mês, a gente dá notícias para você e te manda um exemplar. Tá ok. Bom? Obrigada. Tchau. Tchau, querida. Tchau. Tchau, tchau. Nada. Tchau. Olá, tudo bem? Espero que tenham gostado da entrevista. E na semana que vem, teremos mais um tema abordado por um de nossos entrevistados. Aguardo vocês.